A história dos 12 apóstolos de Jesus Cristo é uma das narrativas mais fascinantes e enigmáticas do cristianismo. Esses homens foram escolhidos por Jesus para serem seus seguidores mais próximos, testemunhas de seus milagres e mensageiros de sua doutrina. No entanto, apesar de suas contribuições inestimáveis para a disseminação do cristianismo, suas vidas muitas vezes terminaram em circunstâncias trágicas e violentas. Neste vídeo, exploraremos as últimas horas e a morte de cada um dos 12 apóstolos, combinando relatos bíblicos e históricos para pintar um quadro completo e detalhado de seus destinos. Pedro, a rocha inabalável. Simão Pedro, muitas vezes considerado o líder dos apóstolos, teve um papel central na propagação do cristianismo. De acordo com a tradição, Pedro foi crucificado em Roma sob o imperador Nero. Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores da Igreja, escreveu que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. João, o discípulo amado. O discípulo mais jovem sobreviveu a ser lançado em óleo fervente. Após isso, foi exilado na ilha de Pátimos, onde lá escreveu o livro de Apocalipse. Depois, foi para a cidade de Éfeso, onde aparentemente morreu de causas naturais por volta do ano 103 d.C. André, irmão de Pedro, é tradicionalmente considerado o primeiro discípulo de Jesus. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, na cidade de Patras, na Grécia. André teria pregado por 2 dias antes de falecer, convertendo muitos ao cristianismo. Filipe, que também estava entre os primeiros seguidores de Jesus, encontrou seu fim em Hierápolis, na Frígia. Ele foi martirizado, assim como João, também morreu de causas naturais, porém há relatos de outras mortes, possivelmente crucificado ou apedrejado. Filipe foi conhecido por trazer o evangelho à Ásia Menor. Bartolomeu, também chamado de Natanael, é lembrado por sua sinceridade e dedicação. Não há relatos de sua morte, mas sabe-se que ele foi martirizado na Armênia, onde possivelmente foi esfolado vivo e depois decapitado, de acordo com a tradição. Em João capítulo 1 e versos 47 e 48, quando Jesus viu Natanael se aproximando, disse: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Mateus, o cobrador de impostos, foi transformado em um dos mais zelosos apóstolos. Ele escreveu o Evangelho segundo Mateus e, de acordo com a tradição, foi martirizado na Etiópia, sendo morto por ferimentos de espada. Tomé, conhecido como Tomé ou Tomé o Incrédulo, fez uma jornada missionária até a Índia, onde fundou várias comunidades cristãs. Ele foi martirizado perto de Milapore, apunhalado por uma lança. Tiago Menor, filho de Alfeu, é um apóstolo menos mencionado nos textos bíblicos. Segundo a tradição, ele foi martirizado no Egito, onde foi crucificado. Tiago, conhecido como Tiago Maior, foi um dos primeiros apóstolos a ser martirizado. O livro de Atos relata que ele foi morto pela espada, decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta de 44 d.C. Sua morte marcou o início de uma série de perseguições contra os cristãos. Simão, o Zelote, também chamado de Simão, o Cananeu, dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Ele foi martirizado na Pérsia, provavelmente sendo cerrado ao meio. Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu ou Lebeu, pregou em várias regiões, incluindo Mesopotâmia e Pérsia. Ele foi martirizado, possivelmente sendo golpeado até a morte com bastões. Judas Iscariotes é o apóstolo mais infame, conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele não foi martirizado como os outros apóstolos. Após sua traição, ele foi tomado pelo remorso e cometeu suicídio. Existem 2 passagens bíblicas que descrevem sua morte, uma em Mateus e outra em Atos. No livro de Mateus, capítulo 27, versos 3 e 5, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso
e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. Responderam eles: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Matias, também conhecido como Matias Apóstolo, foi o discípulo escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes após sua traição a Jesus. De acordo com a tradição, Matias evangelizou na Judéia, Capadócia e, posteriormente, na Etiópia. Ele enfrentou perseguições e martírio, sendo apedrejado e decapitado em Colchis, Jerusalém. As mortes dos 12 apóstolos de Cristo refletem as adversidades enfrentadas pelos primeiros cristãos e destacam sua fé inabalável. Apesar das diferentes circunstâncias de suas mortes, todos compartilharam um destino de sacrifício e devoção, reforçando a mensagem de amor, fé e perseverança. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. Que Deus te abençoe.